Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa apresentação do projeto de processamento de sinais, projeto nível 2. Nessa hipótese, o nosso projeto é o Smart Passer, que é um controle inteligente para apresentação de slides através de gestos, trazer um pouco mais de dinâmica para as apresentações, tanto ao vivo e também online. Eu me chamo Davi, sou estudante da sétima fase de engenharia elétrica e estou com meu colega Gustavo. Eu me chamo Gustavo, sou também estudante da sétima fase de Engenharia Elétrica. E vamos trazer para vocês um pouco do nosso projeto, nosso desenvolvimento, né? Principalmente o que nos motivou no começo aqui, o que nos motivou a fazer esse projeto. Então, desde a pandemia, a gente notou que estava rolando um pouco de movimento para as apresentações, tava dando mais notoriedade para as apresentações e trazer um pouco mais de tecnologia embarcada nelas. E a gente viu que no pós, eu ainda vou ver essa febre de trazer tecnologia embarcada para as apresentações, trazer coisas mais dinâmicas, mais interessantes. E a gente quis trazer um pouco mais de versatilidade para isso. Muitas apresentações são feitas de maneira remota, mas também tem aquela coisa, aquela energia do presencial. E a gente percebeu que tanto no remoto tem que ficar com a mão no mouse, se preocupando em passar, tanto no presencial tem que se preocupar com os passadores de slides. Era algo que podiam ser evitados facilmente agora com as ferramentas super poderosas de passador de slides e de processamento de imagens. Desculpa. E para isso, a gente decidiu revolucionar então essa relação entre o apresentador e o ouvinte, possibilitando uma interação mais imersiva e orgânica, onde a gente vai usar somente gestos das mãos para fazer as passagens de slides e fica com aquela mão livre para fazer o que achar melhor e gesticular da maneira mais inteligente possível. Só uma observação, nossa API também funciona de maneira local e também na web, seja com Google Slides ou algo do gênero. E bom, pessoal, como é que a gente dividiu esse projeto tão desafiador em etapas? Então, primeiro a gente buscou criar uma detecção de gestos muito bem feita. Então, como é que a gente realmente ia olhar para uma mão de uma pessoa, por exemplo, aqui que eu estou fazendo, e analisar, pô, esse é uma mão direita de uma pessoa, e fazer essas análises, qual gesto ela está fazendo ou não. Depois disso, realizar a detecção de rosto, que também é uma aplicação de processamento digital de imagens. E com isso e com essa detecção, a gente conseguiria criar uma feature que a gente vai explicar mais depois. E criar a câmera inteligente, que também é uma feature muito importante para o nosso passador de slides Smart Passer. E, bom, como é que a gente fez essas aplicações? Né? Então, a gente se baseou em bibliotecas. Primeiro, a biblioteca NumPy, que foi muito importante para a gente fazer operações matemáticas e criar essas funcionalidades. Depois disso, a principal biblioteca que a gente usou foi a OpenCV. O OpenCV é especializada em funções de processamento digital de imagens e visão computacional, então foi muito bem utilizada. E foi uma aplicação desenvolvida pela Intel ali pelos anos de 1990. Então ela abrange machine learning, inteligência artificial, e a gente, através dela, fez a detecção de mão e rosto. A gente usou também a biblioteca Tkinter, que fez a interface que a gente poderia possibilitar uma maior conexão do apresentador com essa apresentação. Primeiro, então, como é que a gente fez? A gente vai importar todas essas bibliotecas para a gente utilizar no código. E a partir disso, a gente começou criando uma interface que vai fazer essa conexão do apresentador com a aplicação, conseguindo importar a sua apresentação diretamente na sua pasta local. Então você pode ver ali no slide que a pessoa coloca o nome e faz essa importação da apresentação. E essa é uma aplicação específica, porque a nossa aplicação também funciona para outras plataformas, como Canva, que a gente está utilizando agora, Microsoft Slides e tudo isso. E como é que a gente faz essa interface? Então, também a gente utiliza uma biblioteca P2F Image, que vai fazer toda essa conversão, que está detalhada no código. Depois disso, a gente vai fazer uma feature muito importante, que é a detecção de rosto. Ela vai ser muito importante para a gente criar a câmera inteligente. Então, essa detecção de rosto é essa caixa que você pode ver no meu rosto, que ela detecta que ali é um rosto. E isso é feito através de um método chamado HAR Cascade. Esse método foi desenvolvido pelo Paulo Viola e Michael Jones em 2001. E basicamente é uma abordagem de machine learning que ele faz o teste de muitas imagens positivas e negativas para realizar essa função. E depois disso, a gente conseguiu criar e foi possível
criar a câmera inteligente, que basicamente ela segue o apresentador, independente do movimento que você vai fazer, e isso melhora muito mais a detecção dos gestos. Então, se a pessoa está mais longe, ela vai aproximar automaticamente a câmera e você não vai perder a possibilidade de trocar gestos. E partindo agora para a feature mais pontual, que seja os gestos e a maneira que a gente vai fazer para passar os slides, a gente usou a ferramenta OpenCV também, o Range Detector, que está descrito aí no começo do slide, parte superior. E ele lá a gente pode ver o código que foi utilizado para a gente definir uma linha limite para onde a mão poderia fazer gestos, que não era em toda a parte do corpo, então tem que ser mais ou menos acima dos ombros que rola os gestos. E também para detectar a mão direita e a mão esquerda. A mão direita sempre vai passar o slide, a mão esquerda sempre vai retroceder o slide. A gente dividiu isso aí para ficar de maneira mais tranquila, mais prática. Tá tudo escrito no código aí, quem tiver mais interesse. E agora indo para o main loop, eu acho que é mais o cerne principal do nosso código. A gente vai rolar toda a parte de rodar e ficar o código entendendo o que está acontecendo em tempo real, porque nossa aplicação ela não é uma aplicação em cima de um vídeo, algo que seja fácil de conseguir manipular, ela é em tempo real. Então é muito importante a gente ter bem definido todos os parâmetros para achar o contador, para que não seja um fluxo constante de slides e seja algo orgânico, que seja funcional. Então aí está a parte mais do core, o cerne, a coluna vertebral do nosso código para deixar ele funcional e algo bem com uma experiência positiva. E a gente, a partir disso, né, para tentar melhorar a nossa experiência, mais ainda porque é um código que está funcionando já legal, a gente quis ver se tinha alguma diferença. A gente aplicou alguns filtros para ver se assim ia ter alguma mudança relevante em relação à detecção dos gestos e o funcionamento do sistema, mas a gente não notou nada de muito impactante, tudo continuou funcionando mais ou menos como sempre, não teve nenhuma mudança significativa. E sobre o nosso código, por último, a última etapa, é mais definição dos parâmetros. A gente definiu o tamanho da tela, o tamanho da câmera que vai ser funcionado, e também o parâmetro do zoom que vai ser dado na pessoa, a quantidade de tempo que vai demorar para conseguir passar um slide, né, constante, a quantidade de mãos que vão ter na tela também, e a resolução que isso vai ser encontrado, para ter mais a calibragem do nosso código para que ele funcione nas características das nossas câmeras, né? Que cada câmera pode ser que tenha uma característica um pouco diferente, e a gente fez mais calibrado para nossas câmeras e ser mais efetivo. Pode passar. E bom, pessoal, para finalizar, então, qual foi os resultados que a gente teve com esse projeto? Basicamente, a gente tem uma aplicação 100% operacional, que é a prova de erros. Então, a gente testou em diversos casos, viu como é que funcionava e testou em diversas apresentações também dentro da faculdade para ver se estava funcionando ou não. Então, uma aplicação 100% operacional e sem erros. E além disso, junto com esse projeto, a gente conseguiu criar um aprendizado muito grande de processamento digital de imagens em tempo real e ver como é que ele realmente pode ser aplicado na indústria e em casos bem especiais e que podem ser usados até no dia a dia. Então foi um aprendizado muito bacana que a gente teve conseguindo criar uma aplicação desde o início e aplicar ela. Então, pessoal, a gente queria agradecer muito vocês, queria deixar aqui um espaço livre para, se alguém tiver uma dúvida, entrar em contato com a gente. O nosso contato está aqui. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado aí, pessoal.